Em setembro de 2025, uma equipe de arqueólogos trabalhando nas imediações de Xi'an deparou com algo que ninguém esperava: encontrar um caixão lacrado, intocado há mais de 2 milênios, enterrado a poucos metros do complexo funerário do homem que unificou a China pela primeira vez na história. O silêncio dentro daquela câmara tinha mais de 2.200 anos. Nenhuma mão humana havia perturbado aquele espaço desde que foi selado na antiguidade. E quando os cientistas finalmente romperam esse silêncio, o que estava dentro desafiou tudo o que se sabia sobre o período mais poderoso e misterioso da história chinesa. Milhares de moedas de bronze empilhadas com precisão, peças de jade esculpidas à mão, armas com uma tecnologia tão avançada que envergonhariam muitos exércitos modernos. Miniaturas de ouro representando animais que sequer viviam naquela região. Cada objeto permanecia exatamente onde havia sido colocado há mais de 20 séculos, sem sinais de saque, sem perturbação, sem alteração. Como se o tempo tivesse simplesmente parado dentro daquelas paredes de terra. Mas a grande questão não era o que estava dentro, era quem estava dentro. Quem era esse indivíduo enterrado tão próximo ao imperador mais temido e venerado da China antiga? Como essa tumba conseguiu sobreviver intacta a revoltas populares, a dinastias que desmoronaram, a saqueadores que varreram a região e a mais de 2.000 anos de deterioração natural? E o que a identidade desse ocupante pode revelar sobre segredos que a dinastia Qin carregou consigo para o túmulo? Prepare-se, porque as respostas podem redefinir completamente o que a história nos contou sobre esse período. Vamos começar pelo momento em que tudo isso veio à tona. Em setembro de 2025, após anos de monitoramento cuidadoso e debates internos sobre os riscos de uma intervenção, os arqueólogos responsáveis pela área do mausoléu de Qin Shi Huang tomaram uma decisão difícil. Era hora de agir. A tumba havia sido inicialmente detectada em 2011, graças a um equipamento de radar de penetração terrestre capaz de mapear estruturas enterradas sem escavar uma única palada de terra. Os dados indicavam claramente a existência de uma câmara subterrânea de proporções impressionantes, mas a equipe optou por mantê-la intacta enquanto desenvolviam tecnologias mais seguras de extração. O problema é que a natureza não esperou. Rachaduras estruturais começaram a se alastrar pelo solo ao redor do sítio, e o lençol freático da região passou a infiltrar água nas proximidades da câmara. Se não houvesse intervenção imediata, tudo que estava preservado ali dentro poderia ser destruído não por mãos humanas, mas pelo próprio peso do tempo. A decisão foi tomada, a tumba seria aberta. O que os arqueólogos encontraram ao descer aquele poço vertical superou qualquer expectativa. Com mais de 91 metros de extensão e aproximadamente 15 metros de profundidade, a estrutura era monumental para os padrões da época. E no fundo desse poço, repousando sobre o solo compactado de séculos, havia um caixão de madeira de dimensões colossal, quase 16 toneladas de peso, ainda parcialmente intacto apesar do apodrecimento natural da madeira ao longo dos séculos. A fragilidade do material tornava impossível qualquer tentativa de abertura no local. Uma única pressão errada poderia destruir tudo. A solução foi audaciosa. O caixão inteiro foi envolvido em estruturas de contenção e içado por uma grua especializada, sendo transportado com extremo cuidado até um laboratório climatizado, onde as condições pudessem ser controladas. Quando os cientistas finalmente começaram a trabalhar nele, o nível de preservação encontrado deixou até os mais experientes sem palavras. A grande maioria das tumbas do período Qin havia sido saqueada séculos atrás. O caos de 207 antes da Era Comum, quando o Império entrou em colapso e turbas enfurecidas varreram os arredores de Xianyang, resultou na destruição de incontáveis sítios funerários reais. Não havia motivo para acreditar que essa tumba tivesse escapado ao mesmo destino. E ainda assim, ali estava perfeitamente selada, com cada objeto no lugar onde havia sido depositado há mais de 2.000 anos. Esse nível de preservação, por si só, já era um dado arqueológico extraordinário, mas era também um sinal de algo mais profundo. Tumbas de poço com essas dimensões e com esse grau de elaboração não eram construídas para qualquer pessoa. Na hierarquia da China antiga, esse tipo de sepultura era reservado exclusivamente para aqueles que ocupavam o topo da pirâmide social, nobres de alta linhagem, generais que haviam servido com distinção ao imperador ou membros diretos da família imperial. E estar enterrado tão próximo à tumba do próprio Qin Shi Huang significava uma coisa apenas: quem quer que fosse aquela pessoa, ela tinha uma relação de extrema proximidade com o homem mais poderoso da história da China. Dentro da câmara, o inventário funerário contava uma história rica e cheia de camadas.
As primeiras peças catalogadas foram as moedas mais de 6.000 unidades de bronze, cada uma com o formato circular característico do período Qin e o orifício quadrado no centro, símbolo da união entre o céu e a terra segundo a cosmologia da época. Essas moedas não estavam ali por acaso ou por simples ostentação. Na crença funerária chinesa, a riqueza material tinha uma função espiritual precisa: garantir que o falecido tivesse recursos no além, que pudesse adquirir proteção, conforto e favor junto às entidades do mundo dos mortos. Depositar moedas em uma tumba era um ato de cuidado com a jornada que estava por vir. Em seguida, vieram as peças de jade, esculturas minuciosas, trabalhadas com um grau de detalhe que exigia habilidade artesanal de altíssimo nível. O jade ocupava um lugar único na cultura chinesa antiga. Não era simplesmente uma pedra bonita. Era o material que simbolizava a fronteira entre a existência mortal e a imortalidade, entre o mundo dos vivos e o domínio espiritual. Acreditava-se que o jade tinha o poder de preservar o corpo após a morte e de facilitar a passagem da alma entre os planos. As elites do período Qin costumavam ser enterradas com trajes funerários inteiros, confeccionados a partir de placas de jade costuradas com fios de ouro ou prata. Embora nenhum traje completo tenha sido encontrado nessa tumba, a quantidade e a qualidade das peças presentes reforçavam, sem sombra de dúvida, o altíssimo status do ocupante. Depois foram as armas. Espadas de bronze com acabamento sofisticado, algumas com traços de revestimento de cromo, uma técnica que os antigos chineses dominavam séculos antes de qualquer civilização ocidental. Esse processo de cromagem mantinha as lâminas afiadas e livres de oxidação por períodos surpreendentemente longos, o que explica por que algumas dessas armas ainda apresentavam um aspecto quase intacto. Fragmentos de armadura também foram identificados entre os objetos, sugerindo que o ocupante dessa tumba tinha um papel militar relevante, talvez um general de alto escalão, talvez alguém que havia liderado campanhas decisivas durante as guerras de unificação que colocaram Qin Shi Huang no trono. Mas o achado que mais chamou a atenção dos pesquisadores foram 2 pequenos camelos em miniatura, esculpidos em ouro e prata com um nível de detalhamento extraordinário. Esse detalhe pode parecer secundário à primeira vista, mas carrega um peso histórico imenso. Os camelos não eram animais nativos do centro da China. Sua presença em uma tumba dessa época apontava diretamente para as rotas comerciais que conectavam o leste asiático ao Oriente Médio e à Ásia Central, o que viria a se tornar, séculos depois, a famosa Rota da Seda. O fato de que esse indivíduo possuía objetos representando animais exóticos de rotas comerciais distantes sugeria que ele não era apenas poderoso dentro do império. Ele tinha conexões com o mundo além das fronteiras da China, vínculos com redes de comércio e diplomacia que se estendiam por territórios vastos e distantes. Quem tinha esse perfil? Poderoso, militarmente ativo, com acesso a riquezas extraordinárias e com conexões internacionais, enterrado a poucos metros do próprio imperador. Essa combinação reduzia drasticamente o número de candidatos possíveis. A ausência de restos ósseos visíveis complicou a identificação direta. O solo ácido da região, combinado com a umidade acumulada ao longo de 2 milênios, é capaz de dissolver completamente os ossos humanos sem deixar rastro visível. Mas isso não significa que todas as pistas biológicas tenham desaparecido. Os cientistas coletaram amostras do solo e de fragmentos do próprio caixão para análise de DNA e proteínas antigas técnicas que avançaram dramaticamente nas últimas décadas e que já permitiram identificar indivíduos a partir de material genético com mais de 10 mil anos de idade. Os resultados dessas análises ainda estavam sendo processados no momento das primeiras publicações sobre a descoberta. Enquanto aguardavam os dados laboratoriais, os historiadores voltaram aos registros escritos em busca de candidatos, e um nome surgiu repetidamente nas discussões: o príncipe Gao, um dos filhos de Qin Shi Huang. Os registros históricos do período descrevem o príncipe Gao como alguém que escolheu se suicidar durante a crise de sucessão que se seguiu à morte do imperador e que, por isso, teria recebido o privilégio de ser enterrado nas proximidades do mausoléu paterno. A localização da tumba, o período em que foi construída e o nível de status que ela indica eram todos compatíveis com esse perfil. Era uma teoria sólida, mas não a única. Outros especialistas argumentavam que o ocupante poderia ser um general de prestígio, alguém cujo nome os séculos apagaram dos registros históricos, mas cuja tumba ainda irradiava o poder que essa pessoa acumulou em vida.
A China antiga tinha o hábito de celebrar seus imperadores e apagar seus servidores, e muitos dos indivíduos mais influentes do período Qin existem hoje apenas como sombras nos registros sobreviventes, suas histórias fragmentadas ou completamente perdidas. Era perfeitamente possível que a tumba pertencesse a alguém assim, extraordinariamente poderoso em seu tempo, mas esquecido pela história que veio depois. Para entender por que essa tumba é tão significativa, é preciso recuar um passo e contemplar o mundo que Qin Shi Huang criou ao seu redor, não apenas sobre a Terra, mas dentro dela. Quando o primeiro imperador da China subiu ao poder em 221 antes da Era Comum, ele não estava simplesmente conquistando territórios. Ele estava construindo um modelo de mundo, unificou estados que haviam guerreado entre si por séculos, padronizou a escrita para que todos os seus súditos pudessem se comunicar, estabeleceu um sistema único de pesos e medidas e até regulamentou a largura dos eixos dos carroções para que as rodas se encaixassem nas mesmas trilhas em todos os cantos do império. Seu poder era absoluto e incontestável, mas debaixo de toda essa grandeza havia um medo que o consumia, o medo da morte. Qin Shi Huang enviou expedições a ilhas remotas em busca de elixires da imortalidade. Mantinha alquimistas em sua corte, pessoas cujo único trabalho era encontrar uma forma de prolongar sua vida indefinidamente. Consumia regularmente pílulas de mercúrio, convicto de que o metal líquido carregava propriedades que manteriam seu corpo eterno. A ironia trágica é que o mercúrio provavelmente acelerou sua morte, intoxicando lentamente seu organismo enquanto ele acreditava estar se protegendo. Mas Qin Shi Huang não confiava apenas nos elixires. Ele tinha um plano alternativo, construído literalmente sob os seus pés ao longo de quase 4 décadas. Seu mausoléu não era uma tumba, era uma civilização inteira reproduzida sob a terra. Construído por uma força de trabalho estimada em 700 mil pessoas, o complexo subterrâneo incluía réplicas de palácios, representações dos grandes rios da China e um exército de guerreiros de terracota em tamanho real, cada um com feições únicas, como se fossem soldados reais petrificados para a eternidade. Esse exército, descoberto por acaso em 1974 por agricultores que perfuravam um poço, tornou-se uma das maravilhas arqueológicas mais famosas do mundo, mas era apenas uma fração do que existia ali embaixo. Os textos históricos da antiguidade descrevem a câmara central do mausoléu com detalhes que pareciam ficção científica para a época. Rios de mercúrio líquido representando os grandes cursos d'água da China, tochas acesas com gordura de baleia para durar séculos e armadilhas mecânicas automáticas projetadas para disparar flechas contra qualquer intruso que ousasse penetrar o espaço sagrado do imperador morto. Quando os cientistas modernos mediram os níveis de mercúrio no solo ao redor da câmara central, encontraram concentrações até 100 vezes superiores ao normal, uma confirmação assombrosa de que os textos antigos não estavam exagerando. Essa câmara central, onde repousa o próprio Qin Shi Huang, permanece fechada até hoje. A combinação de risco de exposição tóxica ao mercúrio e de possível colapso estrutural torna qualquer tentativa de abertura tecnicamente inviável por enquanto. Mas ao redor dela, espalhadas por uma área de mais de 56 km², existem mais de 600 tumbas satélites câmaras funerários de diferentes tamanhos e complexidades, dispostas em anéis concêntricos ao redor do centro. Com um princípio organizador claro, quanto mais próxima do imperador, maior o status do ocupante. A tumba, recém-descoberta, está localizada no anel mais interno desse complexo. Não foi colocada ali por acidente ou por falta de espaço. Foi reservada para alguém que o próprio imperador ou aqueles que organizaram seu funeral considerou digno de uma proximidade eterna com o homem mais poderoso da história da China. Se o príncipe Gao. Se um general sem nome. Se alguém cuja história ainda aguarda ser contada. A resposta está sendo construída pacientemente, peça por peça, em laboratórios onde cientistas analisam o DNA do passado com as ferramentas do futuro. E quando essa resposta chegar, ela não vai apenas identificar o indivíduo, vai abrir uma janela para um momento decisivo da história humana, quando um homem decidiu que seu poder não deveria terminar com a morte e construiu o mundo inteiro para provar isso. Uma coisa é absolutamente certa: essa pessoa foi sepultada dentro da corte simbólica do além construída pelo imperador. Cada detalhe da disposição, cada artefato, cada camada de terra, cada escolha de posicionamento segue o grande projeto arquitetado por Qin Shi Huang: estender seu domínio além dos limites da vida, transformando a eternidade em mais um território a ser governado. Essa tumba não é apenas um enterramento, é um fio dentro de um tecido vastíssimo.
tramado por um governante que recusou aceitar a morte como um fim e decidiu, com toda a determinação que o colocou no trono, conquistá-la também. A tumba recém-descoberta não repousa ao lado da grandeza por coincidência. Ela foi escolhida, projetada e executada com intenção. E depois de séculos de silêncio, esse silêncio foi rompido pela primeira vez. Para entender o significado pleno dessa descoberta, é preciso recuar até 1974, um ano que mudou para sempre a compreensão que o mundo tinha sobre a China antiga. Foi naquele ano que agricultores perfurando um poço de irrigação nas proximidades de Xi'an encontraram algo que não conseguiam identificar. Fragmentos de argila, pedaços de figuras humanoides, restos de uma estrutura subterrânea que não deveria estar ali. Quando os arqueólogos chegaram ao local e começaram a escavar de forma sistemática, o que emergiu da terra era de uma escala difícil de compreender. Mais de 8.000 guerreiros em tamanho real, dispostos em formação de batalha com uma precisão que rivalizava com qualquer manual militar moderno. Arqueiros ajoelhados com os arcos posicionados para disparar. Infantaria em fileiras compactas. Cavalaria montada com cavalos esculpidos em detalhe minucioso. Oficiais com expressões de autoridade gravadas nos rostos de argila. E o aspecto mais perturbador de tudo: não havia dois guerreiros iguais. Cada rosto era único, cada penteado era diferente, cada conjunto de armadura tinha suas particularidades. Eram mais de 8.000 indivíduos distintos, como se um exército real inteiro tivesse sido petrificado e enterrado para guardar o imperador por toda a eternidade. Entre os achados estavam carros de bronze com rodas funcionais, armas que permaneciam afiadas após 2 milênios sob a terra, e evidências daquele mesmo processo de cromagem que também apareceu na tumba recém-descoberta, uma tecnologia metalúrgica que a China antiga dominava séculos antes de qualquer outro povo no mundo. Cada guerreiro, cada arma, cada detalhe da formação seguia um propósito único: replicar sob a terra o exército que havia conquistado os 6 reinos e unificado a China, para que esse exército continuasse servindo ao imperador no mundo dos mortos. A tumba aberta em 2025 carrega a mesma lógica. As armas encontradas dentro do caixão não eram decorativas, eram funcionais, pertencentes a alguém que as usou de verdade. As moedas não eram meramente simbólicas, representavam uma fortuna real convertida em moeda espiritual. O jade não era ornamento, era proteção para a jornada além da morte. E os camelos de ouro não eram caprichos, eram marcadores de status, de conexões comerciais, de um mundo que se estendia muito além das fronteiras do império. Cada objeto seguia o mesmo padrão que definia todos os enterramentos do complexo de Qin Shi Huang: a morte como uma continuação da vida, o além como um espelho do mundo dos vivos. O imperador não encarava o fim da existência como uma ruptura. Para ele, a morte era uma transição à passagem de um domínio para outro, igualmente estruturado, igualmente hierárquico, igualmente controlado por ele. É por isso que seu mausoléu não continha apenas um exército. Continha artesãos, funcionários da corte, servidores, concubinas, toda uma população subterrânea destinada a garantir que o funcionamento do império não fosse interrompido. E ao redor de tudo isso, dispostos nos anéis concêntricos que cercavam a Câmara Central, estavam os que haviam servido ao imperador mais diretamente em vida: generais, conselheiros, membros da família real. A tumba recém-aberta é parte desse sistema. Não um apêndice, não uma adição secundária, uma peça central do mapa que o próprio Qin Shi Huang desenhou para o seu além. E o fato dela ter chegado até nós intacta levanta uma pergunta que precisa ser respondida: como algo assim sobreviveu? A resposta começa com um pouco de contexto histórico brutal. Quando Qin Shi Huang morreu em 210 antes da Era Comum, seu império não sobreviveu muito tempo à sua ausência. O filho que o sucedeu, Hu Hai, governou com uma combinação devastadora de crueldade e incompetência que alienou rapidamente os generais, os funcionários e a população. Em menos de 3 anos, rebeliões eclodiam em todas as direções. O que havia sido o estado mais organizado e poderoso da história chinesa até aquele momento desintegrou-se em uma onda de violência e caos. E nesse caos, o mausoléu de Qin Shi Huang tornou-se alvo. Multidões furiosas invadiram o complexo. Guerreiros de terracota foram destroçados. Muitos dos que os arqueólogos encontraram em 1974 estavam em fragmentos que precisaram ser pacientemente remontados ao longo de décadas. Estruturas de madeira foram incendiadas, tumbas foram saqueadas. O que havia sido construído para durar pela eternidade foi parcialmente destruído em questão de dias. E ainda assim essa tumba sobreviveu. Por quê? A profundidade foi o primeiro fator. Com 15 metros abaixo da superfície, em um poço sem nenhum marcador visível acima do solo, ela simplesmente não se anunciava.
Os saqueadores trabalhavam com urgência e preferiam alvos óbvios, montículos elevados, entradas visíveis, estruturas que prometiam riqueza sem exigir escavação profunda. Um poço sem sinalização, enterrado sob camadas de terra compactada, era invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. O momento do selamento provavelmente também ajudou. Se a tumba foi fechada antes que a rebelião atingisse seu pico de violência na região, ela pode ter passado completamente despercebida no meio da confusão. Não havia tempo para catalogar o que havia sido enterrado onde havia apenas o caos de um império em colapso. E depois havia a própria câmara. Ao ser selada, ela criou um microclima interno estável, um ambiente onde a ausência de circulação de ar reduziu drasticamente o ritmo de deterioração. Sem oxigênio em movimento, sem variações bruscas de temperatura, sem a presença humana que inevitavelmente acelera a degradação de qualquer material orgânico, os artefatos permaneceram no estado em que foram depositados. O silêncio dentro daquela câmara não era apenas ausência de som, era um mecanismo de preservação que funcionou por mais de 2 milênios. A maioria das tumbas do período Qin é hoje apenas um eco. Câmaras vazias, objetos saqueados, ossos desaparecidos, histórias perdidas. Essa tumba é diferente. É como uma mensagem colocada dentro de uma garrafa e jogada ao mar 2000 anos atrás, que chegou intacta até nós trazendo consigo não apenas objetos, mas a memória de uma pessoa, de uma época, de um sistema de poder que tentou transcender a própria morte. Mas recuperar essa memória exige um trabalho que vai muito além de escavar e catalogar. O laboratório onde o caixão foi transportado tornou-se o campo de batalha real dessa descoberta, e os desafios que os cientistas enfrentam ali são tão complexos quanto qualquer obstáculo encontrado na escavação. O primeiro problema é o mercúrio. O solo ao redor do mausoléu de Qin Shi Huang está impregnado dessa substância, e há fortes indicações de que o mesmo ocorre nas áreas adjacentes onde as tumbas satélites foram construídas. O mercúrio em concentrações elevadas é altamente tóxico, pode penetrar pela pele, contaminar o ar ao redor e se depositar nos próprios artefatos que os pesquisadores tentam preservar. Cada etapa do trabalho exige equipamentos de proteção completos, monitoramento constante dos níveis de exposição e protocolos rigorosos que tornam o processo muito mais lento do que seria sem esse risco. O segundo desafio é a água. Após 2000 anos, o lençol freático na região subiu consideravelmente e as escavações ao redor da tumba enfrentaram infiltrações constantes. A madeira do caixão, já fragilizada pelo tempo, degrada-se ainda mais rapidamente quando em contato com umidade excessiva. Bombear a água para manter o sítio seco é necessário, mas cada bombeada altera a pressão no solo e pode desestabilizar estruturas que estão em equilíbrio precário há séculos. É um jogo constante de ação e consequência, onde cada decisão carrega riscos. O caixão em si apresenta um nível de fragilidade que torna qualquer manejo direto potencialmente destrutivo. A madeira está tão ressecada e quebradiça que um movimento brusco poderia partir estruturas inteiras. Por isso, antes de qualquer tentativa de abertura física, os cientistas utilizaram escâneres de tomografia computarizada para criar imagens detalhadas do interior sem tocar em nada. Essa tecnologia, que nos hospitais serve para examinar o interior do corpo humano sem cirurgia, foi aqui adaptada para examinar o interior de um caixão funerário sem abri-lo, permitindo que os pesquisadores identificassem compartimentos, objetos internos e potenciais restos orgânicos antes de decidir como proceder. Se fragmentos ósseos forem confirmados, as possibilidades analíticas se multiplicam. A análise de isótopos de oxigênio presentes nos dentes ou nos ossos pode revelar em que região geográfica a pessoa cresceu, com base na composição química da água que ela consumiu durante a infância. Os isótopos de carbono e nitrogênio no tecido ósseo revelam um tipo de dieta, se era rica em proteína animal, se havia alimentos de regiões específicas, se correspondia ao padrão alimentar de alguém da elite ou de alguém com acesso a recursos incomuns. E o DNA, se puder ser extraído e amplificado mesmo em estado degradado, poderia confirmar ou descartar o parentesco com Qin Shi Huang, fornecendo, pela primeira vez, uma resposta definitiva sobre quem repousa naquele caixão. Esse processo não acontece em dias, acontece em meses, às vezes em anos. Cada amostra precisa ser processada com cuidado extremo para evitar contaminação. Cada resultado precisa ser comparado com bancos de dados e com análises de outras tumbas do mesmo período. É um trabalho que exige paciência, precisão e uma tolerância muito alta para a incerteza. E a incerteza, por enquanto, ainda prevalece. O caixão permanece em laboratório com temperatura e umidade rigorosamente controladas.
Cada artefato retirado da câmara está sendo documentado com scanners 3D de alta resolução que criam réplicas digitais perfeitas antes que qualquer limpeza ou análise física seja realizada. As imagens de tomografia já começaram a revelar estruturas internas que não eram visíveis do lado de fora. Os testes de isótopos estão em andamento. A extração de DNA é o próximo passo, e os cientistas são cautelosamente otimistas. Mas há algo ainda mais amplo no horizonte. Essa tumba não é a única descoberta de 2011. Naquele ano, o radar de penetração terrestre identificou ao todo 9 tumbas principais na área interna do mausoléu. Apenas uma foi aberta. As outras 8 permanecem intactas, aguardando o momento certo para serem investigadas. Se o nível de preservação encontrado nessa primeira abertura se repetir nas demais, e há razões para acreditar que cada uma delas poderá revelar outro indivíduo do círculo mais próximo do primeiro imperador, outra camada da história que foi enterrada junto com aquele que tentou governar além da morte. Juntas, essas 9 tumbas poderiam oferecer algo sem precedentes. Um retrato completo das pessoas que estavam mais próximas de Qin Shi Huang, um mapa humano do poder que construiu o primeiro império unificado da China. Quem ele confiava, quem ele temia, quem ele amava, quem ele queria ao seu lado para sempre. E no centro de tudo, a câmara que ninguém ainda ousou abrir. A tumba do próprio imperador, lacrada sob um monte de terra que parece uma colina natural, protegida por concentrações letais de mercúrio, por armadilhas mecânicas que os engenheiros antigos projetaram para funcionar por séculos e por uma estrutura geológica que tornaria qualquer escavação convencional extraordinariamente perigosa. Os cientistas sabem que ela está lá. Sabem o que os textos antigos dizem que há dentro dela. Mas a tecnologia necessária para abri-la com segurança ainda não existe, ou pelo menos não foi desenvolvida o suficiente para justificar o risco. O que existe por enquanto é essa janela. Uma tumba preservada por 2 milênios, aberta com cuidado cirúrgico por pessoas que dedicaram suas carreiras a entender o passado, revelando uma por uma as camadas de uma história que quase se perdeu para sempre. Através do jade e do bronze, das armas e das moedas, dos camelos de ouro que apontam para rotas distantes e dos fragmentos de madeira que guardaram segredos por mais de 20 séculos, estamos começando a entender não apenas quem era essa pessoa, mas que tipo de mundo ela habitou, que valores a guiaram e que legado ela deixou enterrado na Terra. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like agora, isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa, que a grande mídia raramente conta com essa profundidade. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque ainda há muito mais para explorar sobre o mausoléu de Qin Shi Huang, sobre as outras 8 tumbas que aguardam abertura e sobre os segredos que a China antiga ainda guarda sob seus pés. E comenta aqui embaixo, na sua opinião, quem está dentro desse caixão? O príncipe Gao, um general esquecido ou alguém que a história ainda não foi capaz de nomear?